Bem, pessoal, vou falar para vocês 6 sinais de risco para o infarto agudo do miocárdio, que muita gente pergunta, tem medo de infartar, tem medo de ter um problema cardíaco, tem medo de ter um infarto e morrer, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece e por que é tão relevante você entender os fatores de risco, né? Em primeiro lugar, saibam que o infarto agudo do miocárdio é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? Então, mais comum que eu, você ou qualquer pessoa, quando for morrer, vai morrer de infarto. Então é tão importante você saber disso, porque na maioria das vezes existem algumas doenças que as pessoas acham que acontece do nada, é por azar, e de repente aconteceu. Existem realmente pessoas que têm infarto sem esses 6 fatores de risco, mas é o mais raro. O mais comum é que as pessoas tenham esse fator de risco que predisponha ela a ter um infarto. O infarto nada mais é do que uma oclusão de um vaso do coração que faz com que aquela musculatura ela morra e o coração, de um modo geral, vai ter consequências que podem ser até a morte, o coração tendo uma parada cardíaca, né, não funcionando direito, gerando uma insuficiência cardíaca, ou o funcionamento dele esteja prejudicado no longo prazo. É esse o grande problema do infarto agudo de miocárdio. Mas por que chega a isso, né? E a maioria das pessoas, como eu falei no início, né, acredita, não, aconteceu e tal. Não, mas normalmente tem fator de risco que você pode prevenir anos antes de chegar ao seu infarto, né? Por isso que é tão importante você conhecer esses 6 principais fatores de risco. O primeiro, mais frequente, mais comum, muito menosprezado, que as pessoas não dão devida relevância a esse tema, é a pressão alta, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um fator isolado que a gente sabe que pode gerar você ter infarto. Por quê? Essa pressão alta vai acabar gerando uma série de alterações no vaso, inclusive o vaso do coração, além do vaso do cérebro, de outros locais do corpo, né? Que pode gerar uma inflamação e uma obstrução, gerando infarto agudo do miocárdio. Então é muito, muito importante, caso você tenha pressão alta, tratar. Porque se você normaliza a pressão, a chance disso acontecer é muito mais baixa. Você dificilmente vai ter um problema mais sério, como infarto agudo do miocárdio, caso você trate a sua pressão. Outro fator de risco muito relevante desses 6 que a gente vai falar é a diabetes, né? Eu estou colocando em ordem dos fatores mais prevalentes na população e que muitas vezes as pessoas não dão devida importância porque não dá muito sintoma. O paciente que tem uma glicemia alta, de um modo geral, ele não vai ter sintoma nenhum, ele vai estar sentindo bem, seguindo a vida dele normal. Só que esse paciente ele vai dando alterações crônicas nos vasos, vasos do cérebro, vasos do corpo inteiro, inclusive os vasos do coração. E essas alterações crônicas geram inflamação e causam obstrução crônica do vaso, né? Lembrando que esses fatores eles são somados, então é comum o paciente ter hipertensão, ter diabetes e acabar tendo esses problemas no vaso do coração, né? Terceiro fator muito relevante que as pessoas não dão relevância é a obesidade. Então, a pessoa que é obesa, a pessoa que tem um excesso de peso, né? Isso vai comprometer o coração, além da sobrecarga que o coração necessita para gerar sangue para aquela pessoa que tem uma quantidade de peso maior, é mais difícil chegar sangue em toda a extremidade quando você é obeso, né? Então, de maneira geral, o coração do paciente obeso ele é sobrecarregado, né? Essa sobrecarga também vai prejudicar. Além disso, a gente sabe que a obesidade ela aumenta muito a chance de você ter essas outras comorbidades, como eu citei, pressão alta e diabetes, né? Vamos para a terceira, que também está muito associada, né? Desculpe a quarta depois da obesidade, né? Mas a terceira que está muito associada com a obesidade, que é o colesterol alto. Então, o colesterol alto, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que você aumente essa chance de ter inflamação dos vasos, obstrução crônica. Está vendo que eu estou falando de doenças diferentes, mas um mecanismo muito parecido de sobrecarga e oclusão dos vasos. Essa oclusão crônica vai gerar no paciente a chance maior de ter inflamação dos vasos, ter uma obstrução do vaso, fechar o vaso e gerar o quê? Infarto agudo do miocárdio. Então é outro fator de risco, quarto fator, um dos mais relevantes, mais importantes e que realmente as pessoas não dão muita importância. Quinto fator, muito relevante, muito importante, que é a falta de atividade física. Não praticar atividade física, né? Além de aumentar a chance de você ter um infarto, aumentar a chance de você ter dislipidemia, aumentar a chance de você ter diabetes, aumentar a chance de você ter obesidade, e ele é um fator independente. Quem não pratica atividade física, 30 minutos a 60 minutos, né? É muito relevante. 4 vezes na semana é muito relevante como protetor. Porque quando você faz atividade física, você está estressando seu coração, está aumentando a frequência cardíaca, está aumentando a musculatura, então seu coração vai ficar mais forte, ele vai realmente sofrer menos dano crônico, né? Ele vai ter uma reserva fisiológica melhor e isso vai gerar menos chance de você ter um infarto. Quinto fator,
um quinto fator muito relevante e pouca gente, são fatores que eu estou dizendo para vocês, modificáveis. E o sexto, que não é um fator modificável, mas é importante você entender o próprio processo de envelhecimento. Quanto mais você vive, cronicamente seus vasos vão estar, mesmo sem ter fator de risco nenhum, não vão ter nenhum tipo de lesão mais relevante, diabetes, colesterol alto, o que quer que seja, o envelhecimento vai fazer com que seus vasos eles sofram um processo de envelhecimento, né? E cronicamente ele pode levar a um infarto. Então é muito importante você entender esse fator de risco. Evitar esse fator de risco o máximo que você puder para justamente evitar a chance de ter um infarto. Se dentro desse contexto, com esse fator de risco, você tem uma dor no peito, tem uma chance muito grande de você estar tendo infarto, por isso tem que ir na emergência, o médico vai colher exame de sangue, vai examinar você, vai escutar seu coração, vai rodar o eletro, né? Vai muitas vezes fazer eco para fazer toda essa avaliação. É muito, muito importante. Teve de fator de risco, especial população, da terceira idade, dor no peito, fator de risco, procura logo a emergência que o médico vai fazer toda a avaliação. Muitas vezes ele nem vai conseguir fechar o diagnóstico, vai ter que seriar enzima, vai ter que seriar eletro, vai deixar às vezes você em observação na unidade coronariana, porque tem fator de risco. Espero ter ajudado.